Bom, vamos agora falar um pouco sobre a velocidade instantânea. Como o nome está dizendo, é uma velocidade em um ponto. Portanto, não pode ser a velocidade média, né? Já que a velocidade em um ponto do tempo é em velocidade em um instante. Não pode ser uma média, porque a média foi definida entre dois pontos diferentes. Como é que a gente vai fazer então? Bom, o Moisés tem uma abordagem que eu gosto muito, que é essa de procurar um problema concreto e estudar o problema concreto, tá? Então vamos fazer isso. Vamos considerar o exemplo da queda de uma bolinha, tá? E vamos marcar a posição em metros como uma função do tempo t, tá? A gente não vai discutir isso, mas simplesmente ela é dada dessa forma. X de t é igual a 5 vezes t ao quadrado, tá? O que é que eu estou dizendo? Em t igual a zero, a posição da bolinha é x igual a zero. Note que o meu eixo x está escolhido de tal forma que ele cresce para baixo. Professor, eu posso colocar o eixo x para baixo? Pode. Olha, a escolha de eixos ela é de quem está resolvendo o problema. A física não vai depender disso. Tá? Nenhum problema físico pode depender da escolha da representação matemática que a pessoa escolheu. Se você quiser colocar o eixo para cima, a única diferença é que vai ter um menos aqui. Se você colocou o eixo para baixo, esse menos vira mais. Tá? Não tem diferença nenhuma. Qualquer pergunta física que você puder fazer, por exemplo, imagina que essa bolinha aqui tem um ser humano aqui, certo? Qual seria a pergunta física que você pode fazer? Vou fazer a cabeça dele um pouquinho maior, para ela coincidir com o metro 23. Tá? Se alguém o que seria uma pergunta física? Uma pergunta física seria: quanto tempo a bolinha leva para atingir a cabeça do ser humaninho verde que está ali? Tá? Essa é uma pergunta física. Qual é a distância percorrida pela bolinha em 3 segundos? Tá? Qual é, sabe, uma pergunta... a pessoa não pode perguntar, em que posição a bolinha vai estar? Ela só pode perguntar isso se ela der os eixos, se ela disser qual é a orientação dos eixos. No caso, o problema dá, tá bom? Mas a gente poderia, na hora de responder perguntas físicas, a gente poderia perfeitamente colocar essa orientação para cima como nos fosse conveniente, tá bom? Vou deixar esse meu ser humaninho, tá tão bonitinho. Bom, beleza. Então a gente sabe qual é a posição, por exemplo, para qualquer valor de t, eu jogo aqui dentro dessa função, x igual a 5t ao quadrado, e eu sei qual é o valor de x, certo? Pergunta: qual é a velocidade da bolinha em t igual a 1? T igual a 1 segundo. Como é que eu vou saber? Bom, eu já vi a visão estroboscópica ali, já vi a bolinha caindo nos instantes distantes. Eu poderia também fazer um gráfico, tá? E marcar as posições da bolinha em cada instante de tempo, né? Tá aqui o gráfico. E a gente poderia... Poxa, como é que eu respondo com a velocidade em um instante? Eu não sei. Não foi definida ainda a velocidade em um instante. Nós definimos uma velocidade média, que é uma velocidade entre dois instantes. Ou então vamos tentar usar isso que a gente já entendeu, né? Que a gente já definiu. Né? Então, para achar a velocidade em um instante, eu vou considerar calcular a velocidade média em intervalos que envolvam aquele instante. Né? Então, eu vou pegar intervalos anteriores e posteriores. E vou procurar variar o tamanho do meu ΔT. Tá? Eu vou calcular a velocidade em torno do 1, antes e depois do t igual a 1, com ΔT igual a 1 segundo, com ΔT igual a 0,1 segundo e depois com ΔT igual a 0,01 segundo. Tá? Vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, então vamos lá, vamos calcular as nossas velocidades médias. Começando pela velocidade média entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 1 segundo. Quem que é essa velocidade média? Bom, vamos sempre lembrar a definição. É x do tempo posterior, que é o x do 1, menos o x do tempo igual a 0, dividido pelo tempo posterior, que é 1, menos o tempo anterior, que é 0, tá? Quem que é o x do 1? É 5 vezes 1 ao quadrado, menos 5 vezes 0 ao quadrado, dividido por 1 menos 0 é 1, tá? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 ao quadrado é 5, então isso aqui dá simplesmente 5 metros por segundo, tá? E entre 1 e 2? Bom, vai ser o x do 2
menos o x do 1, dividido por 2 menos 1. Quanto que vai dar isso? X do 2 é 5 vezes 2 ao quadrado, menos 5 vezes 1 ao quadrado, tá? Dividido por 2 menos 1 é 1. Onde é que eu estou tirando esse 5 vezes 1 ao quadrado? 5 menos 1 ao quadrado? Estou tirando daqui, porque o x de t é 5 vezes t ao quadrado, tá bom? Então, quanto é que vai dar isso aqui? 5 vezes 2 ao quadrado é 5 vezes 4, que é 20. 5 vezes 1 ao quadrado é 5. Dividido por 1. Bom, todo mundo está sempre dividido por 1, vou deixar assim mesmo. Isso dá 15 metros por segundo. Então, a velocidade média entre 0 e 1 é de 5 metros por segundo. E a velocidade média entre 1 e 2 é de 15 metros por segundo. Então, nós calculamos a velocidade média nesse intervalo aqui. E depois nós calculamos nesse intervalo aqui, né? E depois nós calculamos nesse daqui. Aqui deu 5 metros por segundo. Aqui deu 15 metros por segundo. Bom, e se a gente diminuir, se a gente pegar agora e fizer esse cara com esse tamaninho aqui, eu vou pegar ele 10 vezes menor, tá? Vou pegar no intervalo 10 vezes menor, antes e depois, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Bom, entre 0,9 e 1, x do tempo posterior, que é 1, menos x do tempo anterior, que é 0,9, dividido pelo tempo posterior, que é 1, menos o tempo anterior, que é 0,9. X de 1 é 5 vezes 1 ao quadrado, menos 5 vezes 0,9 ao quadrado. Dividido por 1 menos 0,9, isso vai dar 0,1. Tá? 5 vezes 1 ao quadrado é simplesmente 5, menos 5 vezes 0,9, 9 vezes 9 é 81, isso aqui vai dar 0,81. Então, eu já posso colocar tudo em evidência, né? Então, vai ficar 5, 1 menos 0,81, dividido por 0,1. Isso aqui é 5 vezes 0,19. 5 vezes 19 é 85. 5 vezes 19 é 95. Então, isso aqui dá 0,95 dividido por 0,1. Quanto é que vai dar esse cara? 9,5 metros por segundo, tá? E no instante posterior, como é que fica? Bom, o nosso delta t continua de 0,1, né? Então, a gente vai agora calcular a velocidade média entre t igual a 1 e t igual a 1,1. De novo, x do tempo posterior, que é 1,1, menos x do tempo anterior, que é 1. Dividido por 1,1, que é o tempo posterior, menos 1, que é o tempo anterior. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes 1,1 ao quadrado, menos 5 vezes 1 ao quadrado. Dividido por 1,1 menos 1 vai dar 0,1. De novo, eu vou colocar o 5 em evidência, tá? 1,1 ao quadrado, 11 ao quadrado é 121. Então, basta a gente andar com a vírgula duas casas. Menos 1. 0,1. Quanto que vai dar isso aqui? Bom, 1,21 menos 1 é 0,21. Vezes 5 vai dar 1,05, né? Porque é 21 vezes 5 é 105. Então, vai dar 1,05 dividido por quê? Por 0,1. Ora, mas dividir por 0,1 é simplesmente multiplicar por 10. Então, isso aqui dá 10,5 metros por segundo. Olha só que interessante. Então, aqui nesse intervalo aqui já deu 9,5 metros por segundo. E nesse aqui deu 10,5 metros por segundo.
Vamos continuar refinando. E se a gente agora fizer um ΔT de 0,01? Bom, as continhas vão começar a ficar um pouco chatas, mas vamos lá. Então, de novo, entre 0,99 e 1, quanto que vai ser a média? Vai ser o x do tempo posterior, que é 1, menos o x do tempo anterior, que é 0,99. Tá? Dividido por 1 menos 0,99. Então, vamos lá. 5 vezes 1 ao quadrado menos 5 vezes 0,99 ao quadrado. Rapaz, as continhas estão começando a ficar chatas, eu vou chamar isso aqui de 1 menos 0,1. Não, menos 0,01. Né? Por que 1 menos 0,01? Por que eu estou fazendo isso? É porque as continhas estão começando a ficar chatas, eu não quero usar calculadora, então eu vou mexer um pouco na parte algébrica aqui que eu posso modificar. Tá? Sendo que isso aqui é ao quadrado, certo? Dividido por 1 menos 0,99, a gente já sabe quanto é, 0,01, tá bom? Então, como é que vai ficar esse cara? Vai ficar 5 vezes 1 é 5, eu vou colocar logo em evidência. 1 menos 0,1 ao quadrado, né? Então, esse carinha aqui, eu vou colocar aqui, vai ficar 1 menos 0,1 ao quadrado. O quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 0,02, mais o quadrado do segundo. Ora, a centésima parte. Eu pego uma coisa e divido em 100, eu tenho um 0,01. Para dividir em 100 de novo, vai dar 1 em 10.000. 0,0001. Chatinho, né? Mas dá pra fazer, não é um bicho de 7 cabeças não. Bom, beleza. Isso aqui dividido por 0,01. Bom, pro próximo passo já tem algumas coisinhas que a gente já consegue identificar. O que que é? Bom, esse 1 cancela com esse, tá? Esse menos vira mais, esse mais vira menos. Mas eu não vou... deixa eu ver. Quanto é que dá essa soma aqui? Menos 0,02 com mais 0,01. Bom, se a minha cabeça não estiver me atrapalhando, isso aqui vai dar menos 0,0199, né? Porque se eu somar 1 na quarta parte aqui, esse 9 vira um 0, esse cara vira um 0 e esse 1 vira um 2. Então é isso mesmo. Beleza. Bom, agora eu vou multiplicar isso por 5. Então, deixa eu escrever aqui, tá? Eu multiplico já por 5. Então, vai ficar, o menos com menos vai ficar mais. Então, ficou 5 vezes 0,0199 dividido por 0,01. Se fosse 5 vezes 0,02, daria 0,1, né? Mas como está faltando um carocinho para o 0,2, não vai dar 0,01. Vai dar 0,001. Quer ver? Faça essa conta, vamos ver se está correto. 199 vezes 5. Bom, falta 1 para 200. Então, isso aqui é 1.000 menos 5, que é 995. Agora, divide isso aí por 10.000 vezes. Bom, tá correto. Eu vou apagar aqui para não ficar feio, tá bom? Bom, isso aqui dividido pelo quê? Dividido por 0,01. Bom, mas dividir por 0,01 é simplesmente multiplicar por 100, que é equivalente a andar com a vírgula 2 vezes para a direita. Então, isso aqui deu 9,95 metros por segundo. Beleza? Bom, deu um pouquinho mais de trabalho, né? Mas vamos lá.
O próximo intervalo, agora a gente vai calcular entre a velocidade média entre t igual a 1 e t igual a 1,01. Então vai ficar t do instante posterior, que é 1,01, menos x do t anterior, que é 1, dividido por 1,01 menos 1. Vamos lá. 5 vezes 1,01 ao quadrado. Pô, mas esse 1,01 eu posso usar a mesma coisa, né? Isso aqui é 1 mais 0,01 quadrado menos o 5 vezes o 1 ao quadrado. Isso é um 5, tá? Parece um 6, mas é um 5. Dividido pelo quê? 1,01 menos 1 vai dar só o 0,01. Beleza? Bom, esse cálculo aqui é igualzinho de cima. Onde é que está a diferença? A diferença é que aqui era menos, né? Aqui agora vai ser mais. Se a gente fizer isso, esse sinal aqui passa a ser um mais, o outro fica igual, tá? E quanto é que vai dar? Bom, agora nós vamos ter 0,02 mais 0,001. E como está na frente, bom, não ficou tão difícil de fazer. Então vamos colocar aqui, vai ficar 5. Vou abrir aqui o colchete. 1 mais 0,0201, né? Porque eu somei esse cara com esse cara, né? Já que agora é mais. Menos o 1, né? Bom, esse 1 vai embora com esse. Não esquecer que está todo mundo dividido por 0,01. E isso aqui, multiplicado por 5 vezes, dá simplesmente... 201 vezes 5 daria 1.005, né? Só que como eu tenho que andar com as casas, vai dar simplesmente 0,105. Essa... Não, tem mais um zero, né? Tem mais um zero aqui. Para ser o 1.005, né? Dividido por 0,01. Bom, mas dividir por 0,01, como a gente já viu, é simplesmente multiplicar por 100. Então vai ficar 10,05 metros por segundo. Então, quando a gente pegou esse aqui e fez um pedacinho ainda menor, 10 vezes menor, esse cara aqui deu 9,95 metros por segundo e esse cara aqui deu 10,05 metros por segundo. Né? Vamos só sistematizar o que a gente fez aqui. Quando a gente pegou o ΔT igual a 1 segundo, né, as nossas velocidades médias ficaram entre 5 e 15. Então, a velocidade média anterior é 5, a segunda é 15. A velocidade média naquele ponto deve estar em algum lugar entre os 5 e o 15. Né? Quando a gente pegou o nosso ΔT de 0,1 segundo, a velocidade média anterior é 9,5 e a velocidade média posterior é 10,5. Então, a gente é capaz de imaginar que naquele ponto ali, a velocidade deve ser alguma coisa entre 9,5 e 10,5. Quando nós, então, pegamos um ΔT menor ainda, né? Quando nós pegamos um ΔT de 0,01 segundo, a nossa velocidade ficou entre 9,95 metros por segundo e 10,05 metros por segundo, o que nos leva a crer que a velocidade naquele ponto, né, em t igual a 1,
deve estar entre 9,95 e 10,05. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não vou fazer o cálculo, tá? Mas eu sugiro fortemente que vocês façam, se tiverem interesse. Se você escolhesse um ΔT igual a 0,001 segundo, a sua velocidade ficaria entre 9,995 metros por segundo e 10,05 metros por segundo. Se você aumentar um zero aqui, colocar mais um zero aqui, isso é equivalente a você colocar um 9 aqui e um zero bem aqui. E aí você pode ir colocando mais zeros aqui, que simplesmente vai aparecer mais 9 aqui e mais zeros aqui. Pergunta: para onde é que você acha que está indo a velocidade exatamente no ponto t igual a 1, que está entre isso e isso? Hein? Não precisa pensar muito, né? Esses cálculos assim, eles sugerem que em t igual a 1 segundo, a velocidade é dada por 10 metros por segundo. Tá? Para entender, vamos considerar o seguinte processo de limite. E aqui eu aproveito para introduzir um processo matemático que a melhor maneira de você introduzir é com motivação. Né? No caso aqui, motivação física. Esse processo de limite ele surge naturalmente. Tá? Então vamos fazer o seguinte processo de limite no ponto t igual a 1 segundo, certo? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o ΔX dividido pelo ΔT e nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Nós pegamos o ΔT igual a 1, depois nós pegamos 0,1, depois nós pegamos 0,01 e aí nós discutimos cada vez menores. Nós vamos procurar fazer isso de forma analítica, vamos fazer esse ΔT cada vez menor, mas de forma analítica, tá? Tinha começado o cálculo aqui, mas eu termino já ele para vocês, tá? Bom, como é que seria isso? Bom, vamos fazer ΔX sobre ΔT, certo? Em torno do t igual a 1. Quem que é o ΔX? É o x no ponto posterior menos o x no ponto anterior, tá? Como é que a gente faz isso? X de 1 mais ΔT menos o x de 1 dividido pelo ΔT. Quem que é o x de 1 mais ΔT? Bom, pela nossa fórmula, ele é 1 mais ΔT ao quadrado. E aí, deixa eu só fazer uma explanaçãozinha aqui bem rápido, tá? A função x de t é igual a 5 vezes t ao quadrado. O que é que isso quer dizer? Que x de a é igual a 5 vezes a ao quadrado. X de 8... Opa, 5 de 8 não, cara. X de 8. X de 8 é igual a 5 vezes 8 ao quadrado. X de alfa, beta, gama é igual a 5 vezes alfa, beta, gama ao quadrado, tá? Então essa função ela é só um código que diz o seguinte: quando alguém te der um t, pega esse t, eleva ao quadrado e multiplica por 5. É só um código para fazer isso, tá? Estou explicando que às vezes os estudantes têm dúvidas, eles pegam e levam só esse cara aqui ao quadrado, ou só esse cara aqui ao quadrado. Isso é uma dúvida muito comum, né? Que é uma dificuldade que a gente traz do ensino médio. Fiquem tranquilos se vocês passaram por essa dúvida, é por isso mesmo que eu explico, tá bom? Então é isso. Né? Então, continuando aqui o nosso raciocínio, x de 1 mais ΔT é igual a 5 vezes 1 mais ΔT, tudo isso ao quadrado, que foi o que eu fiz aqui, menos o x de 1, né, que é 5 vezes 1 ao quadrado, dividido por quem? Pelo instante posterior, que é 1 mais ΔT, menos o instante anterior, que é 1. Na realidade, eu já devia ter feito isso aqui, né? 1 mais ΔT menos 1. Tá? De qualquer forma, fica claro que só vai sobrar o ΔT. Tá? Bom, vou colocar o 5 em evidência para facilitar a nossa vida. Eu sempre faço esse 5 parecendo um 6, sorry. Bom, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais, vou colocar um colchete aqui, tá?
mais o quadrado do segundo, que é simplesmente ΔT ao quadrado, né? Menos o 1 ao quadrado, que é 1. Dividido por ΔT, quando o ΔT tende a quem? Tende a zero. Bom, esse cara vai embora com esse, certo? E nós ficamos com limite quando o ΔT tende a zero de quem? De 5, que multiplica 2ΔT mais ΔT ao quadrado, tudo isso dividido por ΔT. Poxa, mas isso pode ser escrito assim. Limite quando o ΔT tende a zero, 5 vezes 2 é 10, tá? 10ΔT dividido. Vou colocar o ΔT em evidência, pronto, talvez seja a melhor coisa, porque ele está ali ao quadrado, né? Então vou colocar o ΔT em evidência. Aqui vai ficar 10, que é 5 vezes 2, e aqui vai ficar ΔT. Tudo isso dividido pelo ΔT. Bom, o ΔT é zero? Não. O ΔT tende a zero. Nós estamos nos perguntando o que acontece com essa função quando o ΔT tende a zero. Você viu que nós pegamos ΔT igual a 1, ΔT igual a 0,1, igual a 0,001. Nós não pegamos ΔT igual a zero, certo? Então esse é o processo de limite. Bom, se ele não é zero, eu posso perfeitamente dividir um pelo outro. Isso aqui vai dar 1. Pergunta: o que é que acontece com a expressão 10 mais ΔT quando o ΔT vai para zero? Esse cara vai para quando? Vai para zero. E o 10 vai para onde? Bom, o 10 vai para 10. Então, isso aqui é simplesmente 10. O quê? X que está em metros dividido por tempo que está em segundos. Então, esse processo nos deu 10 metros por segundo. Então, nós fizemos um processo, ok, que eu fiz ele bem detalhado. Mas note que isso vale, depois eu posso entender por que é que o limite, o processo, né? Quando o ΔT, a parte anterior, né? O ΔT anterior, vai chegando no 10 por baixo e a parte posterior vai chegando no 10 por cima. Por quê? Porque o limite desse cara é exatamente o delta, é exatamente 10. Tá? E aqui tem algumas observações interessantes. Tá? Algumas observações interessantes. A primeira é a seguinte: quando o ΔT tende a zero, também o Δx tende a zero. Só que a razão Δx sobre ΔT, a razão Δx sobre ΔT, essa não necessariamente tende a zero. Pode tender a zero? Pode, mas não precisa. Tá?